Nós estamos no último encontro do futuro dos conflitos no Oriente Médio, esse mini curso com 5 encontros. O primeiro foi presencial na Universidade Federal do ABC. Esse curso é uma parceria da Universidade Federal do ABC, da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFBC, com a Stand With Us Brasil, que estão promovendo, né, esses encontros. No início foi era para ser encontro presencial por todo o curso, tivemos o problema da Covid-19, e aí tivemos o primeiro encontro presencial, que tratava de israelenses e palestinos como alcançar o diálogo. Foi feito pelo André Leicht, que é da direção da Stand With Us Brasil, no dia 3 de março. E aí teremos os outros encontros posteriormente presenciais, não foi possível, e retomamos todo esse curso no dia 30 de abril, também com o André, no dia 23 de abril, também com o André Lage, sobre Estado Islâmico, Hezbollah e Hamas, a anarquia no século XXI. Tivemos depois, no dia 30 de abril, com a jornalista Sabrina Abreu, o tema Os Desafios da Cobertura de Conflitos Internacionais pela Imprensa. Posteriormente, tivemos mais uma palestra com o professor Samuel Feldberg, que vai dar essa palestra agora também para a gente, a minoria... Não, sobre o... Desculpa, eu escrevi errado aqui. Aquela palestra era sobre as relações comerciais e de segurança entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. E, por fim, hoje nós temos também com o professor Samuel Feldberg sobre a minoria árabe e sua inserção na sociedade israelense. E com isso a gente termina esse curso, né, de 5 encontros. Para receber o certificado, todos os inscritos, nós tivemos um recorde de inscritos, 322 inscritos até hoje de manhã, né? Ou seja, é um número muito grande e só foi possível graças à transformação do curso presencial em curso online, né? Então, a Covid também nos traz coisas positivas, não só negativas, né? Senão, de outra forma, não seria possível. Para receber os certificados, cada inscrito deve ter participado de pelo menos 4 dos 5 encontros. Caso não tenha participado de pelo menos 4 encontros, ainda há a possibilidade do participante assistir em sua casa, em sua residência, os vídeos gravados de várias palestras que tivemos, fazer um resumo de 2 páginas e enviar para o e-mail que eu postei na mensagem para vocês, para Stand With Us, que daí nós consideraremos como presença, ok? E quem não tiver participado de pelo menos 4 pode receber ainda uma carta de participação em um ou outro encontro, mas não como um certificado do curso inteiro. Então, para não alongar muito essa questão, hoje nós vamos tratar aí com o professor Samuel Feldberg sobre a minoria árabe e sua inserção na sociedade israelense, um tema muito interessante, justamente porque muita gente fala que Israel tem apartheid, que não trata a sua população árabe de uma forma digna, etc. Então, acho que o professor Samuel, ele está em Tel Aviv, né, está em Israel, ele vai poder nos dar essa visão diretamente de lá. Um pouquinho sobre a biografia acadêmica do professor Samuel. Ele possui doutorado em Ciência Política pela USP, ele é pesquisador e professor convidado do curso de pós-graduação do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, autor de Estados Unidos e Israel, uma aliança em questão, e especialista em conflitos internacionais, principalmente nos seguintes temas: Oriente Médio, terrorismo internacional, o conflito entre israelenses e palestinos e política externa norte-americana. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Samuel e agradeço bastante a participação dele. Ok. Obrigado, Arthur. Boa noite a todos. Obrigado, Nina, do Stand With Us, por ter colocado toda a parafernália tecnológica em dia e nos permitir
fazer mais esse encontro. Como o Arthur adiantou, eu estou em Israel. A foto que vocês veem aí atrás não é nenhum padrão do Zoom, foi tirada essa semana num pôr do sol aqui na praia em Tel Aviv, então dá um pouco da sensação do que é estar em Israel, mesmo nessa época do Covid. Aqui começaram a liberalizar um pouco e pelo menos podemos desfrutar das belezas da natureza e certamente de um número muito limitado de mortos, o que nos dá esperança também para o manejo da crise em outros países. Eu vou falar de um tema que é muito pouco abordado. Vou aproveitar o gancho que o Arthur deixou em relação ao termo do apartheid. E eu acho que nós vamos fazer aqui uma conversa introdutória, tendo em conta que o tema é muito pouco explorado, se conhece muito pouco das estatísticas em relação à minoria árabe na sociedade israelense e menos ainda a respeito dos fatos. Alguma coisa aparece na imprensa, mas é sempre tomado de forma muito conflitiva. Então, o objetivo do nosso encontro hoje é basicamente lançar algumas ideias, trazer algumas informações básicas e, eventualmente, deixar a porta aberta para uma futura discussão. O que eu queria começar dizendo é que a ignorância em torno do tema leva a maior parte daqueles que eventualmente se interessam por algum tipo de informação a confundirem a população árabe israelense, como o termo foi cunhado praticamente no início da existência do Estado de Israel. Hoje, essa população prefere ser chamada de palestinos cidadãos israelenses. Esse é o termo em hebraico que é utilizado para denominar essa população. E há uma confusão do público em geral entre os cidadãos árabes que vivem em Israel e os palestinos que vivem nos territórios ocupados. Então, ainda que haja áreas de interação entre israelenses e palestinos nos territórios ocupados, não existe nenhum tipo de equiparação possível entre o que acontece com a população palestina na Cisjordânia, que é sobre a região sobre a qual normalmente se referem os comentários referentes à apartheid, porque a faixa de Gaza está completamente separada de Israel e controlada pelo Hamas. Então, entre essa população palestina na Cisjordânia, que tem alguma interação com a população e com a sociedade israelense, e árabes que são cidadãos do Estado de Israel. E é isso que nós vamos nos dedicar hoje. Então, eu faço essa observação inicial, porque nós não vamos tratar de palestinos na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Isso, de novo, é tema eventualmente para um outro encontro, talvez até para um curso completo, mas é uma população que, em grande parte, na sua maioria absoluta, é administrada ou pelo Hamas na faixa de Gaza ou pela autoridade palestina no que é conhecido como a área A, controlada totalmente pela autoridade palestina na Cisjordânia e, eventualmente, uma parte da população que está nas áreas que também tem presença de população israelense. Então, nós não vamos tratar desse segmento. Eu não sei, acho que nós não podemos saber quanta gente nova nós temos hoje no encontro,
Então, eu vou trazer alguns elementos básicos que nós vimos já no encontro passado, somente para posicionar geograficamente, historicamente, o tema que nós vamos abordar. Então, primeiramente, estamos tratando de um país no Oriente Médio, ou seja, numa região definida pelo Império Britânico como a área intermediária entre a metrópole e a sua principal colônia no subcontinente indiano. Daí vem a denominação, e aqui nós podemos ver basicamente tudo que é considerado pela academia como pertencente à denominação de Oriente Médio, às vezes com um pouco mais ou um pouco menos de inclusão. Então, desde a Turquia, o Irã, toda a Península Arábica, costa do Mediterrâneo, o Egito, eventualmente outros países do norte da África são incluídos no contexto do Oriente Médio, muitas vezes até a extremidade da Tunísia, e isso depende normalmente de que tipo de abordagem é feita e que tipo de atores fazem parte de determinadas análises. Para nós tratarmos o tema de hoje, nós temos que começar com uma abordagem da definição de qual é a população do Oriente Médio. Nós temos que diferenciar entre o que são etnias e o que são religiões. Então, se a maior parte da população da Península Arábica é árabe, a maior parte da população dessa região como um todo é muçulmana. Aqui vocês podem ver como se espalha a população muçulmana em áreas que incluem o centro da Ásia, uma boa parte da África, não só o norte da África, com aqueles países que eu mencionei que podem ser incluídos no Oriente Médio. Pouca gente sabe que a Indonésia é o país muçulmano de maior população do mundo. No subcontinente indiano, quando foi declarada a independência da Índia e do Paquistão, tivemos uma divisão baseada num conceito religioso entre hindus e muçulmanos. Então, quando olhamos para essa população muçulmana, estamos olhando basicamente para uma divisão entre duas categorias ou duas vertentes do Islã, xiitas e sunitas, que são definidas basicamente pela crença de quem deveria ser o sucessor de Maomé, e isso gerou uma divisão na sociedade muçulmana como um todo, que eu diria que pode ser equivalente à divisão entre católicos e protestantes na igreja cristã. Mas, basicamente, o que nós temos é um universo enorme de população muçulmana, definida, então, pelo seu credo religioso, dividida em duas grandes vertentes, os xiitas concentrados na região do Golfo Pérsico, Irã, o sul do Iraque, alguma coisa no Bahrein, os Houthis aqui no Iêmen, os alauítas, que são uma vertente dos xiitas na Síria, e, finalmente, os xiitas no Líbano, que são a base de suporte do Hezbollah. Mas por que eu menciono essa questão religiosa? Porque, se nós olhamos para esse universo do ponto de vista religioso, nós temos basicamente uma maioria absoluta de muçulmanos, com algumas minorias, como a minoria cristã, a minoria drusa, a minoria judaica, concentrada na costa da Palestina, no Estado de Israel. Mas nós temos que olhar para outras definições. Então, ainda que a maior parte dessa população seja muçulmana, os árabes estão concentrados na região da Península Arábica, na
vertente oriental da África, na parte norte da África, se estendendo, em alguns casos, em direção ao sul. Ao norte dessa população majoritariamente árabe, nós temos os turcos, que são o grupo remanescente do Império Otomano depois do desmembramento do Império na Primeira Guerra Mundial. Então, se tudo isso era o Império Otomano às vésperas da Primeira Guerra Mundial, depois que termina a guerra, a Turquia moderna vai ser estabelecida aqui somente na área em que a maior parte da população é turca, etnicamente turca. Eles são muçulmanos, mas eles não são árabes, são turcos. Mesma coisa acontece do outro lado do Golfo Pérsico. Nós temos uma população muçulmana, xiita, mas que é persa, não é árabe. E aqui do outro lado do Mar Vermelho, nós temos uma população etíope que também se diferencia da população árabe da Península Arábica. Então, temos que olhar para essas divisões, pelo menos a partir de duas óticas. Uma ótica étnica, onde as populações se definem normalmente através de um conceito linguístico e uma caracterização, uma categorização religiosa que vai colocar a maior parte da população da região dentro de um mesmo grupo de muçulmanos dividido em duas categorias. Quando termina a Primeira Guerra Mundial e esse mapa se transforma completamente, nós vamos ter o surgimento dos estados que podemos chamar de os estados modernos do Oriente Médio, que são basicamente o Líbano, a Síria na área dominada pelos ingleses, a Transjordânia e o Iraque na área dominada pelos ingleses, franceses na costa do Mediterrâneo, os ingleses na Península Arábica, e aqui na Arábia Saudita vamos ter a substituição da casa de Hussein, que eram os guardiões dos locais sagrados de Meca e Medina, e que foram substituídos pela família Saud, daí a denominação de Arábia Saudita a partir do século XX, das primeiras décadas do século XX. No contexto da criação desses países, a Inglaterra recebeu um mandato para a criação de um lar nacional judaico na Palestina. Isso ficou conhecido como a Declaração Balfour, que previa a criação de um lar nacional judaico nessa região, inclusive na Conferência de San Remo, que na semana passada completou 100 anos, foi ratificada a responsabilidade da Inglaterra de administrar a região, ao mesmo tempo em que criava as condições para o surgimento de um lar nacional judaico na região. O que isso significa no contexto do tema que nós estamos abordando hoje? A Palestina era uma área arbitrária, definida pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e que passou a ser geograficamente determinada através dos termos do mandato. Então, quando nós olhamos para o que acontecia na região assim denominada Palestina na década de 1920, o que nós vemos é uma mistura de populações que eram cidadãos do Império Otomano. Então, até esse momento, o que eles tinham em comum basicamente era ou um vínculo religioso, os muçulmanos entre eles e os
os muçulmanos, os cristãos e os judeus, em grandes números, eram os 3 maiores grupos religiosos na região, mas todos eles compartilhando a cidadania do Império Otomano. Aqui nós não temos nem que fazer uma distinção entre xiitas e sunitas na área do mandato britânico, porque a população da Palestina era basicamente sunita. A população muçulmana na Palestina era basicamente sunita. No Líbano, nós já vamos ter populações completamente diferenciadas, tanto sunitas quanto xiitas, cristãos e drusos divididos entre eles. Então, se nós olharmos para o mapa da Palestina antes da década de 1950, ou seja, durante o período do mandato da Palestina, aqui nós podemos ver onde é que estavam os vilarejos de população muçulmana e ou cristã e drusa na Palestina mandatária. E eu coloco no slide área pós-49, porque aqui o que nós vemos é o desenho do mapa resultante da guerra de independência de Israel em 1948 e 1949, que é a área verde do mapa, e onde estavam as localidades árabes, muçulmanas, cristãs e drusas antes desse mapa obter essa configuração. Então, aqui vocês podem ver como estava distribuída essa população, uma grande incidência aqui no chamado dedo de inserção no norte de Israel, uma população mais esparsa no centro das colinas da Galileia. Essa população volta a se concentrar na fronteira da Transjordânia, depois é mais esparsa na área da costa, onde se concentrava a maior parte da população judaica, e depois voltava a se concentrar aqui no corredor que leva a Jerusalém. Na área sul de Israel, o chamado deserto do Negev, uma população principalmente beduína bastante esparramada pelo território, inclusive porque os beduínos são considerados nômades. Como se distribui hoje essa população em Israel? Então, aqui vocês podem ver, na região central do país, na área da costa, onde está a localidade da cidade de Tel Aviv, a concentração é a menor concentração de população árabe que existe no país. No norte, onde eles estavam presentes uma significativa população, eles continuam sendo uma população bastante representativa. Temos, só para ter uma proporção da porcentagem dessa população, a população árabe em Israel é de 20% do total da população do país. Então, vocês podem ver aqui que no norte do país, essa população representa quase o dobro da média da população no país em geral. Na região da cidade de Haifa, que é o principal porto do país, eles representam quase 14% da população. Na região de Jerusalém, quase 22%, e no centro e no sul do país são porcentagens bem menores. Por que é importante entender isso? Porque a mudança dessa distribuição para essa distribuição vai ser basicamente redundante do conflito que levou à chamada Guerra de Independência em 1948-49. De novo, fazendo um breve parênteses para apresentar os eventos históricos. Ao longo das décadas do mandato, vai se travar um conflito
entre a crescente população judaica que vinha sendo absorvida na Palestina por conta da proposta do mandato inglês da Liga das Nações e uma liderança árabe que via nesse aumento da população uma ameaça. E eu digo liderança árabe porque a maior parte da população árabe da Palestina era uma população rural que pouca relação tinha com essas questões, eram na sua maioria camponeses relativamente simples que não tinham nenhuma vinculação política. Então, são as lideranças árabes, principalmente nos grandes centros urbanos, que vão se opor à presença, ou ao aumento da presença judaica na região. E ao longo da década de 1930, vai haver uma intensificação desse confronto. Isso vai culminar, então, depois da Segunda Guerra Mundial, com a proposta ou com a transferência da responsabilidade pelo mandato da Inglaterra para as recém-criadas Nações Unidas, que em novembro de 1947 vão votar pela divisão do território. Então, esse território que ia do Líbano até o Egito e do Mediterrâneo até a Transjordânia, vai ser proposta a divisão do território para a criação de 2 estados independentes, um estado judeu e um estado árabe, e essa distribuição da população vai ser basicamente o critério adotado pelas Nações Unidas para a criação dos 2 países. As áreas que tinham maioria de população judaica seriam destinados à criação de um Estado judeu, as áreas com maioria de população árabe destinadas à criação de um Estado árabe. A exceção foi feita aqui na região sul do Negev, onde havia uma maioria de população árabe, mas se previa que o aumento significativo da imigração judaica para a região levaria a um aumento da população judaica que viria povoar o Negev. E esse foi, então, o critério adotado para distribuição dos territórios, uma proposta que foi aceita pela liderança judaica e rejeitada não só pela liderança palestina, mas pelas lideranças de todos os países árabes da região, que, com a saída dos ingleses, hoje, 14 de maio de 1948, leva ao início de uma guerra dos países árabes e dos palestinos na região mandatária, com o objetivo de impedir a criação do Estado de Israel. Nós sabemos que a guerra foi um mau negócio para os árabes. Eles poderiam eventualmente ter aceito a proposta da partilha e teriam um Estado que representaria as aspirações nacionais dos palestinos e a proporção da sua população no território. E com a recusa e a decisão de iniciar um conflito, o resultado foi uma perda significativa de uma parte do território que eles tinham obtido na proposta da partilha e, em conjunto com isso, a geração do chamado problema dos refugiados palestinos. Aqui vocês podem ver com mais clareza a distribuição da população na Palestina na época do mandato, às vésperas da independência do Estado de Israel. A população total era de 1.900.000 habitantes, dos quais 68% eram árabes, incluindo os beduínos. E aqui vocês podem ver
Em amarelo, a população árabe, em azul, a população judaica. Não precisa prestar atenção em números, mas basicamente nas proporções. Então, vocês podem ver como aqui na Galileia, que tinha sido designada em grande parte para a criação de um Estado árabe, as proporções são absolutamente a favor dos árabes. Aqui na região do Porto de Haifa já há quase uma metade de população judaica. Na região costeira é onde vive a maioria da população judaica. Em Jerusalém havia uma maioria de população judaica, ainda que na região como um todo houvesse ainda uma pequena vantagem de população palestina, de população árabe, e no restante das regiões a proporção de população árabe é total, e de novo isso se refletiu no mapa proposto para a divisão do território pelas Nações Unidas. Aqui temos alguns dados relativos à demografia em Israel nos dias de hoje. Então, o que aconteceu entre o momento pré-guerra de 1949, 48, 49, quando a população árabe é a maioria da população da Palestina, 2/3 da população da Palestina são árabes, e o que ocorre nos dias de hoje, e aqui vocês têm os números que mostram de uma população de quase 9 milhões de pessoas hoje. Os árabes são 20% da população, que é basicamente a mesma porcentagem remanescente no território israelense logo após o final da Guerra de Independência. Então, o que ocorreu como resultado da guerra é que uma parte dessa população árabe que vivia nas áreas que foram alocadas ou conquistadas pelos israelenses, uma parte foi expulsa do território, uma parte acreditou que a guerra seria uma guerra curta, com a derrota dos judeus e a criação de um Estado árabe em todo o território mandatário. Portanto, se retiraram da área do conflito para voltar logo depois e nunca mais puderam voltar. E uma parte ficou nas suas casas, nos seus vilarejos, e passou a representar, então, 20% da população, ou seja, aqueles 68% que representavam a população de toda a área mandatária, manteve 20%, ou seja, 1/3 ficou no território em que foi criado o Estado de Israel. O resto daquela população, em torno de 750 mil pessoas, ou se tornaram refugiados nos países limítrofes, ou passaram a ser administrados pela Transjordânia e pelo Egito, que ocuparam uma parte do território que tinha sido destinado à criação de um Estado árabe. Então, quando nós olhamos para o resultado da Guerra de Independência, nós vemos, na verdade, a conquista do território destinado à criação de um Estado árabe dividida em 3 fatias, em 3 elementos. Os israelenses conquistaram uma parte do território destinado à criação de um Estado árabe, mas a maior parte foi ocupada pelo Egito, na faixa de Gaza, e pela Transjordânia, na Cisjordânia. E a maior parte dessa população que deveria ter ficado no Estado de Israel como uma importante minoria árabe se reduziu a 20% da população, e o restante se distribuiu ou como refugiados nos países vizinhos ou na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Aqui vocês podem ver que, além de essa divisão de 20% da população árabe em Israel,
ela se constitui de 82% que são muçulmanos, incluindo os beduínos que vivem, na sua maior parte, no Negev, 10% que são cristãos e 8% que são drusos, que é uma vertente do Islã que se separou lá no começo do primeiro milênio. Esses números incluem uma população árabe que vive na parte leste da cidade de Jerusalém, administrada por Israel, e que são residentes israelenses, mas não são cidadãos. Então, temos aqui uma característica específica de uma área conquistada na Guerra dos 6 Dias, parte do que na época foram denominados territórios ocupados, mais especificamente em Jerusalém, que foi anexada a Israel, e onde vive uma população árabe que tem todos os direitos como residentes, mas que votam somente para eleger o prefeito de Jerusalém. Outra exceção são os drusos que vivem nas colinas do Golã, conquistadas da Síria na Guerra de 1967, e que também têm residência, mas não têm cidadania, principalmente por opção deles. Eles se precavêm para a possibilidade de um acordo de paz entre Israel e a Síria, que devolveria as colinas de Golã para a Síria, e essa população drusa então ficaria vulnerável como cidadãos israelenses que receberam a cidadania durante o período do controle israelense. Outra característica interessante desse processo demográfico é o fato de que, historicamente, as populações árabes sempre tiveram um índice de natalidade muito alto, que era característico de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres tinham enormes limitações e, basicamente, estudavam até um ponto muito restrito no sistema educacional e depois se casavam muito cedo, tinham filhos e cuidavam da casa. Conforme a situação social, especialmente da mulher no setor árabe, foi melhorando, o índice de natalidade foi caindo e hoje eles são quase equivalentes ao índice de natalidade da população judaica, enquanto que os árabes cristãos e os drusos têm um índice de natalidade que é de 2/3 da população muçulmana e da população judaica. Aqui nós temos uma outra caracterização importante que vai permitir analisar o futuro dessas populações, é o fato de que a população árabe em Israel ela é proporcionalmente muito mais jovem do que a população judaica. Então, esse bônus demográfico do índice de natalidade árabe, que era muito mais alto no passado e somente agora começa a diminuir, gerou uma proporção muito maior de população jovem. Vocês podem ver aí, 50% dos árabes a população tem menos de 19 anos, enquanto que só 33% da população judaica, e isso mostra como essa população vai envelhecer ao longo do tempo. Os números da proporção da população árabe e drusa em Israel tendem a se modificar progressivamente. Os números apontam para um aumento de 10% na proporção nos próximos 5 anos, de 20% para 22%, ou de 20,5% para 22%, um pouco menos que 10%, e para 22,9% do total da população em 2035. Aqui nós temos um elemento
fundamental que faz parte dessa fórmula. No caso da população árabe, nós temos somente crescimento vegetativo, ou seja, a população só pode aumentar a partir de um índice de natalidade que traga mais nascimentos do que mortes na população, enquanto que a população judaica conta com o elemento da imigração. Então, a imigração para Israel não tem sido muito significativa ao longo dos últimos anos, mas ela é permanente, com números que se mantêm relativamente estáveis, a não ser que haja algum tipo de evento internacional importante que influencie esses números, mas aí existe um elemento que permite aumentar a proporção da população judaica em Israel, que não está à disposição da população árabe, e isso está ligado ao conceito do Estado de Israel como lar nacional do povo judeu e que permite, portanto, através da lei do retorno, a imigração de qualquer judeu que assim o solicitar. Aqui vocês podem ver, para comparar mais uma vez com esse mapa aqui, assim estava distribuída a população árabe às vésperas da criação do Estado de Israel. Hoje esse mapa tem essa característica, uma concentração absoluta no centro da Galileia, uma pequena concentração na área ao norte, que era a área que tinha a maior parte da população árabe da Galileia, e depois uma concentração nas bordas da Cisjordânia, isso é conhecido como o Triângulo Árabe em Israel, e aqui no sul, na região do sul da Cisjordânia e do norte do Negev, onde se concentram as populações beduínas. Mas essa distribuição nós já vimos. Aqui vocês podem ver o que aconteceu em 1947 e 48 em relação às propriedades da população na Palestina mandatária. Tudo que é roxo claro eram áreas de propriedade dos árabes na Palestina. Então, tudo que é roxo claro era propriedade dos árabes ou do Estado na época, o que no Brasil se chamam terras devolutas. As áreas roxas escuras são as áreas que foram adquiridas pelos judeus ao longo das 5 décadas anteriores à independência de Israel. E foi baseado nesse critério que foi proposto então a criação de um estado judeu e de um estado árabe na Palestina. Nessa área da costa e nessa área do leste do território seria criado um estado judeu que se estenderia até o Negev no sul, e nas áreas marrons seria criado um estado árabe. O resultado da guerra de 1948 foi esse mapa da direita, e aqui vocês podem ver como a maior parte da área perdida pelos árabes para a criação de um Estado árabe independente era a área menos habitada da Galileia, são as áreas menos férteis da Galileia, são as áreas de mais difícil, onde é mais difícil sustentar a população. O que ocorre, então, a partir de 1948? Aqui vocês podem ver como se definem os grupos étnicos e ou religiosos no Estado de Israel
nos dias de hoje, decorrência direta das consequências da Guerra de Independência. Ao contrário do que aconteceu na maior parte dos países criados no Oriente Médio no começo do século XX, como decorrência do final da Primeira Guerra Mundial, em Israel nós vamos ter uma homogeneidade étnica quase que completa. Então, temos quase 75% de população judaica, com os outros 25% distribuídos entre vários outros grupos. O maior deles, como eu mencionei, 20% são os árabes muçulmanos, pequenas populações cristãs, druzas e outras denominações que vivem aqui desde tempos ancestrais. Então, o que nós podemos entender a partir dos desenvolvimentos das primeiras décadas do século XX é que a proposta de criação de estados independentes por partes das grandes potências depois da Primeira Guerra Mundial gerou estados extremamente instáveis, como nós podemos ver como decorrência da chamada Primavera Árabe, mal denominada Primavera Árabe. Estados como o Iraque praticamente se desestruturaram, a Síria nem se fala, com 500 mil de mortos numa guerra civil que gerou milhões e milhões de refugiados, um Líbano absolutamente instável, onde os cristãos tentam manter o poder, apesar de já não serem a maioria da população, com a ascensão de um grupo como o Hezbollah, que se transformou nas áreas de população xiita em um estado dentro do estado. No Iêmen, reunificado depois do final da Guerra Fria, temos uma nova guerra civil, que é praticamente uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã. Então, quando olhamos para o Oriente Médio, não faltam exemplos de problemas étnicos gerados pela criação de estados independentes que, na verdade, não tinham um elemento de coesão, muito pelo contrário. E aqui, no caso de Israel, no caso da criação do Estado de Israel, que tinha uma proposta de divisão do território com uma maioria judaica e mais uma grande minoria árabe, como resultado da Guerra de Independência, o que nós tivemos foi uma redução dessa grande minoria da população para uma minoria de somente 20%. Como essa minoria se comportou ao longo das últimas 7 décadas? Nós temos uma evolução da relação dessa minoria com a maioria judaica e com o governo israelense. Num primeiro momento, logo depois do final da guerra, a minoria árabe no Estado judeu viveu uma situação traumática. Eles eram os representantes daquela parcela da população que foi derrotada na guerra, eram os remanescentes de uma população que, na sua grande parte, se tornou refugiada nos países vizinhos, mas ainda assim, por um lado, optaram por ficar no território do novo Estado judeu, por outro lado, receberam do Estado judeu a cidadania. No primeiro momento, de 1949 até 1966, vigorou o que foi chamado um governo militar sobre a minoria árabe em Israel. Então, as autoridades do Estado de Israel viam essa minoria como um potencial
revisionista, revanchista, que eventualmente esperasse uma segunda rodada que permitisse a eliminação do Estado de Israel e o seu retorno a um status majoritário. Isso, obviamente, não aconteceu e, a partir de 1966, curiosamente, às vésperas da Guerra dos 6 Dias, ainda que no momento em que isso aconteceu, a Guerra dos 6 Dias não estava prevista, mas em 1966 o governo israelense decide eliminar as restrições que a minoria árabe em Israel sofria e eles passaram então a ser cidadãos basicamente com todos os direitos alocados à população judaica, inclusive desde o início o direito ao voto no parlamento israelense. Então, em princípio, o parlamento israelense, que tem 120 membros, é representado, ou no parlamento é representada a minoria árabe, historicamente através de uma série de partidos que nas últimas eleições decidiram se unir para formar uma chamada lista única. E aqui vocês podem ver em azul em cima, em verde embaixo, para cada um dos principais setores de população árabe em Israel, no norte até o sul, onde estão concentrados os beduínos, qual foi a participação nas eleições e qual foi a votação que a lista unificada recebeu. Então, de novo, os números não são fundamentais, o importante é ver a tendência, como nas últimas 3 eleições, em que não foi possível formar um governo, também hoje não só é o aniversário da criação do Estado de Israel, hoje também se formou finalmente um novo governo de coalizão entre 2 dos principais partidos. E aqui nós podemos ver como os árabes participaram dessas 3 últimas rodadas de eleição. Foi aumentando progressivamente a participação dos árabes na eleição. Aqui vocês podem ver em todos os distritos temos um aumento da participação em azul e embaixo temos um aumento do número de votos que a lista árabe unificada recebeu. Então, temos uma tendência ao longo dos anos de existência do Estado de Israel de participação da minoria árabe na sociedade. Então, ao longo dos últimos 20 anos, para nos concentrarmos no período mais recente, o que nós temos é um aumento na participação política, ou seja, os árabes votam cada vez mais e são representados cada vez mais. O Partido Árabe da Lista Unificada recebeu 15 cadeiras no parlamento israelense, com uma participação relativamente modesta na eleição. Então, se nós tivéssemos 100% de participação dos eleitores árabes, provavelmente teríamos um número de cadeiras conquistadas pela lista única que representaria, no mínimo, a proporção da população árabe na política israelense. Então, é muito provável que teríamos 24, 25 cadeiras de eleitos pelo Partido Árabe. As negociações políticas em Israel chegaram muito próximas de criar um governo com a participação desse Partido Árabe. Se o Partido Azul e Branco, que foi o indicado para formar o governo, aliado aos
ao partido de Avigdor Lieberman, a esquerda e os árabes tivessem conseguido se articular, hoje teríamos um governo em Israel com a participação do Partido Árabe, eventualmente não diretamente no governo, mas apoiando um governo alternativo de centro-esquerda. Na economia, nós também temos números que são extremamente positivos. A população árabe, como eu mencionei no começo, ela começa a se inserir de forma significativa na economia israelense, principalmente pelo fato de que as mulheres deixam de ser donas de casa. Elas passam a estudar. O número de mulheres árabes nas universidades israelenses tem crescido progressivamente. O número de estudantes árabes como um total nas universidades israelenses é equivalente à sua participação na população. E em determinados setores da economia israelense, nós temos uma predominância absoluta de população árabe. Então, nesses tempos de combate ao vírus corona, nós temos isso mais do que nunca em evidência, porque os árabes, por alguma razão, se dedicam à área de saúde e de serviço social. Então, as porcentagens de profissionais nesses setores são absolutamente desproporcionais em relação à população, mesmo numa cidade como Tel Aviv, que tem uma população árabe quase que negligenciável. Se vocês entrarem numa farmácia, a probabilidade é enorme de que vocês sejam atendidos por um farmacêutico árabe. Se vocês forem para qualquer hospital, para qualquer casa de saúde, a probabilidade dos atendentes serem árabes é enorme. No norte do país, onde é maior a concentração de população árabe, mesmo os hospitais têm, em alguns casos, uma maioria de médicos que são árabes e pelo menos um dos hospitais, se não me engano, na cidade de Naharia, que é uma cidade de população predominantemente judaica, o diretor do hospital também é membro dessa minoria árabe, que vem se inserindo cada vez mais na economia israelense. Isso tem trazido também uma migração da população. Como em qualquer país do mundo, se alguém encontra trabalho em algum centro urbano que está fora da sua área de origem, residencial de origem, ele vai migrar para evitar ter que se locomover todos os dias em direção ao trabalho. Isso é efetivamente o que está acontecendo nas grandes cidades israelenses. Temos cada vez mais incidência de população árabe residente nos grandes centros. Nas periferias, isso é menos necessário, porque como Israel é um país relativamente pequeno e as cidades estão entremeadas entre cidades de maioria judaica, cidades de maioria árabe, então não há necessidade dessa mudança. Mas temos muitos exemplos de cidades que historicamente tinham predominância de população judaica e onde progressivamente vai se acrescentando uma população árabe. Os índices de renda per capita têm aumentado significativamente junto à população árabe. Isso, de novo, é reflexo tanto do aumento do nível educacional da população, quanto da inserção das mulheres no mercado de trabalho, porque, obviamente, isso aumenta a renda per capita da população. Estou vendo o Arthur surgir de volta ao vivo. Isso quer dizer que provavelmente nós estamos nos aproximando do tempo disponível e devemos ter perguntas para responder. Então,
vou encerrar por aqui e abrir para perguntas. Espero que possa acrescentar mais alguma coisa que não foi abordada através das perguntas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Samuel Feldberg. Foi uma explanação muito interessante. Eu tenho questões também para fazer, aproveitar como moderador para fazer as primeiras perguntas. Eu vejo que já tem várias perguntas já que fizeram aqui. Eu só queria avisar antes para as pessoas, para os participantes preencherem o questionário, né, de avaliação, tanto dessa aula como das aulas anteriores, né, que se porventura assistiram, para a gente ter um feedback e planejar novos cursos no futuro. E eu queria começar com duas perguntas para o professor Samuel. A primeira relacionada ao desequilíbrio demográfico, né? A gente viu, quando você falou do Líbano e tal, as populações diferentes, ou seja, de religiões diferentes, de etnia diferentes no Líbano, há décadas atrás, tinha uma proporção muito diferente do que tem hoje, né? E tanto é que houve muitos conflitos no Líbano por causa que houve um crescimento grande de alguns grupos em detrimento de outros grupos, mudou a questão do equilíbrio também no parlamento libanês e tal, e isso gerou muito conflito, porque os que tinham poder não queriam abrir mão e etc. A questão, passando para Israel, como que essa maior índice demográfico dos árabes, né, que eles têm crescido de ano a ano e de acordo com o que você falou a respeito do crescimento demográfico dos árabes, parece que em 2035 eles vão passar de 20,5% para 23%, né? E aí, conforme esse crescimento vai ocorrendo, como é que fica em relação ao reequilíbrio em Israel? Eu sei que Israel tem as eleições, né? Cada um vota de acordo com seus interesses políticos, etc. E aí vai alterando, né, os governos e as alianças, né, para se formar um governo, etc. Então, essa é a primeira questão. E a segunda seria em relação ao exército de Israel, né? Qual seria a participação dos árabes israelenses, como a obrigação também, né, não só os direitos, mas as obrigações, os deveres, para o serviço militar israelense, tendo em vista que em Israel tanto homens como mulheres fazem o serviço obrigatório, né? Se não me engano, homens fazem cerca de 3 anos e mulheres fazem 1 ano e meio ou 2 anos, e depois tem o serviço de reserva 1 mês por ano. Então, eu queria saber em relação aos árabes nesse sentido, e daí eu passo a bola para os participantes. Muito obrigado. Ok, em relação à questão do aumento proporcional da população, o exemplo que você deu do Líbano, ele pode ser visto em Israel também. O crescimento da população árabe cristã em Israel é 2/3 do crescimento da população muçulmana ou da população judaica. Então, isso é o que vem gerando o aumento do problema no Líbano, porque os cristãos são mais educados, têm um nível social mais alto, um nível econômico mais alto. No mundo inteiro, isso significa ter menos filhos por família. Aqui em Israel, esse aumento ele ainda que percentualmente possa ser representativo, como você lembrou bem dos números que eu trouxe, a expectativa é de aumentar de 20,6% para 22,9% da população, mas aqui tem que ser aberto um parênteses em relação à mudança da expectativa na taxa de natalidade, porque se essa taxa de natalidade continuar caindo progressivamente, eventualmente esses números vão se estabilizar. E, por outro lado,
pode haver, por qualquer razão, um aumento da imigração judaica para Israel. A França, por exemplo, tem visto uma onda de antissemitismo nos últimos anos, que, se continuar nesse ritmo, eventualmente vai levar a uma migração significativa da população judaica francesa para Israel. Em relação ao serviço militar, nós temos aí uma diferenciação principalmente entre árabes muçulmanos e árabes cristãos. O serviço militar em Israel é obrigatório, mas a população muçulmana, a população árabe em geral, e especialmente a população muçulmana, tem a opção de prestar o que se chama de serviço civil ou fazer um ano de trabalhos comunitários, que podem ser, inclusive, nas próprias comunidades de onde esses jovens vêm. Então, isso tem aumentado muito também. Então, jovens que terminam o colégio, em vez de irem diretamente para a faculdade ou de começarem a trabalhar, eles vão prestar um ano de serviços comunitários. E isso, do ponto de vista dos benefícios que a sociedade israelense dá para os jovens, é equiparado à prestação do serviço militar, ou quase equiparado à prestação do serviço militar. Uma das reivindicações da população árabe em Israel é de que os judeus recebem benefícios que não são oferecidos à população árabe pelo fato de eles terem prestado serviço militar, e isso é compensado com a possibilidade de prestar serviço de cunho social. As exceções são os drusos, que prestam serviço militar normalmente como os judeus israelenses, e cada vez mais, principalmente, árabes cristãos que se candidatam ao serviço militar. E mesmo entre os muçulmanos, essa é uma tendência que vem aumentando. Os árabes israelenses olham ao redor e veem um ambiente muito hostil no Oriente Médio, e a última coisa que eles querem é, eventualmente, serem identificados com árabes de outros países do entorno e perderem o privilégio de serem cidadãos israelenses. Tá, ok, então, muito obrigado. Então, vamos continuar com as perguntas dos participantes, e agradeço bastante. Ok, então posso entrar aqui no Q&A, se ele aparecer. Você não está com acesso ao Q&A? Agora apareceu aqui. Ok. Vamos lá. Então, o Henrique Silva: para muitos árabes israelenses, a lei Estado-nação é discriminatória. O professor poderia fazer considerações sobre ela? Essa é uma lei que trouxe muita polêmica quando foi promulgada aqui em Israel, e, basicamente, ela, no meu entender, ela tem que ser vista como um instrumento de discussão política interna em Israel entre os grupos de direita, que de alguma forma tentam utilizar essa lei como um elemento de propaganda. Na verdade, a crítica que, inclusive, os árabes fazem a essa lei é de que ela não traz a menção explícita de que todos os cidadãos são iguais perante a lei em Israel, e os legisladores que propuseram a lei dizem: isso já está na nossa Declaração de Independência, que é considerado praticamente como uma lei base do Estado. Israel não tem uma Constituição, então tem leis base que determinam a forma como o país é regido, e a Declaração de Independência tem elementos que fazem esse papel. Então, basicamente, não houve nenhum tipo de mudança prática no dia a dia do tratamento jurídico da população árabe em Israel
pelo fato de a lei do Estado-nação ter sido promulgada, ela está muito mais voltada para a discussão com os palestinos em relação à definição de Israel como um Estado judeu do que qualquer outra questão interna em Israel. A Jordana pergunta se não foi um erro a Organização das Nações Unidas ter declarado a criação do Estado de Israel. Depende do que você considerar erro, do que você classificar como um erro. O que aconteceu em 1947 foi que os ingleses não tinham mais como lidar com os confrontos entre a população judaica e a população árabe na Palestina. Eles abriram mão de um mandato. Então, as Nações Unidas tinham que tomar uma decisão em relação ao que aconteceria no território. Eles poderiam não ter feito nada, deixado os ingleses saírem, e os israelenses e árabes na Palestina teriam entrado em confronto da mesma forma como entraram depois da saída dos ingleses. Então, no meu entender, as Nações Unidas fizeram o que acreditaram que poderia evitar um conflito que efetivamente teria sido evitado se os árabes tivessem aceito a proposta da partilha. O Cristiano diz, no que entendi, enquanto os palestinos foram enfraquecendo, consequentemente dispersado parte de sua população para outros territórios como Líbano, Síria e Egito, Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente mais fortalecida no Oriente Médio, pois em 1948 as Nações Unidas consolidou a terra de Israel. Na verdade, os palestinos se enfraqueceram principalmente porque os estados árabes, que supostamente e a partir da sua propaganda apoiavam a causa palestina, na verdade sempre fizeram o contrário. Como eu mencionei, os egípcios ocuparam a faixa de Gaza na guerra de 1948, a Transjordânia ocupou a Cisjordânia e a maior parte do território que deveria ter sido alocada para a criação de um Estado árabe independente ficou na mão de estados árabes vizinhos. Então, sem dúvida nenhuma, a decorrência desse enfraquecimento dos palestinos foi que, em paralelo, Israel se tornou um Estado forte e desenvolvido, enquanto que os palestinos ficaram à margem durante muito tempo, tentando promover a ideia da destruição de Israel para a criação do Estado palestino, e a partir de 1993, com os acordos de Oslo, com a tentativa de criação de um Estado palestino independente, mas ainda sem uma liderança capaz de fazê-lo. O William Just pergunta por que o Egito e a Jordânia não apoiaram a criação de um Estado palestino. Porque eles tinham seus próprios interesses. O Egito tinha interesse em ocupar a faixa de a área do Negev, no sul de Israel, para criar uma ponte entre o Egito e o restante do mundo árabe. A Transjordânia tinha interesse em aumentar a área sob seu controle, especialmente aquela área de produção agrícola e população intensiva que existia na Cisjordânia. A resposta é muito simples. Os interesses dos países árabes eram contrários aos interesses dos palestinos, apesar de tudo que a propaganda disse ao contrário. Jorge Bronzeado pergunta, em Israel, como funciona o controle da entrada de árabes que desejam viver em Israel? Existe alguma limitação? Eles podem se naturalizar? Quais os critérios? Como funciona a política migratória para os árabes ou palestinos? Quais as razões para que os árabes rejeitassem o acordo para um Estado palestino? Basicamente, as questões de migração são as questões que caracterizam qualquer Estado independente. Se eu te perguntar qual é o critério para a entrada de um americano ou de um italiano no Brasil, eu não sei quais são, mas basicamente devem ser
critérios estabelecidos a partir de uma questão socioeconômica mais que nada. No caso de árabes e palestinos em Israel, nós temos aqui um problema com o fato de que o Estado judeu não vai permitir uma imigração em massa que descaracterize Israel como um país de maioria judaica. Isso funciona tanto para árabes de qualquer lugar, de qualquer origem, especialmente palestinos que vivem nos territórios ocupados. Se naturalizar em Israel é muito complicado, é um processo muito difícil. Normalmente ele é aceito para casais mistos. Então, um israelense que se casa com um estrangeiro, normalmente o estrangeiro recebe ou tem a possibilidade de se naturalizar israelense, certamente de se tornar um residente. Por que os países árabes rejeitaram o Estado palestino? Acabei de responder. Um momento, eu só para complementar o que você falou, tem alguns países que têm a ius sanguinis, né, para fazer a cidadania. Você tem o Japão, por exemplo, descendentes de japoneses têm mais facilidade para ir para o Japão e ter a sua cidadania lá. Descendentes de italiano e de alemães, a mesma coisa. Também teriam direitos para pedirem a nacionalidade. Então, essas questões do ius sanguinis, que é ao contrário do ius solis, ou seja, onde você nasce, você obtém a cidadania, tem países que adotam esse caminho jurídico para a questão de aceitação, né? Ótimo, bem lembrado, Arthur. E no caso de Israel, esse vínculo está com o pertencimento ao povo judeu. Então, o que os italianos fazem com os descendentes dos italianos, os alemães fazem com os descendentes dos alemães. No caso de Israel, qualquer filho de mãe judia é considerado judeu e, portanto, tem direito a imigrar e ser incorporado como cidadão do Estado. A Jordana pergunta: não é estranho o único requisito entrar em Israel é apenas não ter carimbo do Irã no passaporte? Eu não sei onde você ouviu essa informação, mas tem uma série de outros requisitos e essa restrição é bastante lógica, considerando que o Irã é um país que declara abertamente a sua propensão a destruir o Estado israelense. Então, quem esteve no Irã, eventualmente, tinha intenções que não são as melhores em relação ao Estado de Israel e, portanto, os israelenses preferem não vê-los por aqui. Roberto Lucas, saindo de um debate mais demográfico e partindo para um debate mais social, gostaria de saber a sua visão quanto à inserção dos árabes na sociedade israelense. Na sua opinião, há uma discriminação por parte dos judeus contra os árabes? Podemos dizer que as condições sociais, tais como acesso à educação, saneamento básico e distribuição econômica, são reflexos de uma segregação social existente em Israel? Não se pode negar que existem diferenças entre a população árabe e a população judaica. Durante muito tempo houve uma discriminação, principalmente em termos de recursos destinados às áreas habitadas pela minoria árabe em Israel. Isso, como eu mencionei, vem mudando progressivamente. Essa situação vem melhorando, assim como vem melhorando o investimento na educação e a inserção desse segmento na sociedade israelense. Se nós pensarmos em termos de segregação, podemos fazer uma comparação com vários países que têm o mesmo tipo de problema, ainda que não tenham uma diferença étnica na população. Então, se nós discutirmos a alocação de recurso, ou a especialidade do Arthur, que é a questão da terra, em vários países do mundo, vamos encontrar
esses problemas, em alguns casos com base étnica, em alguns casos com outros critérios. O que aconteceu, por exemplo, com a população indígena norte-americana, raramente é discutido na mídia ou mesmo na academia, e é muito mais severo do que os problemas que a minoria árabe enfrenta na sociedade israelense. O William Justo pergunta quem inventou o mito do apartheid em Israel. Boa pergunta. Acabou de ser publicado o livro do jornalista israelense Ben Dror Yemini, A Indústria das Mentiras. Talvez, eu não me lembro de ter lido especificamente sobre essa resposta, mas talvez ela esteja lá. Mas é uma boa pergunta. Não sei, mas certamente é um mito. Queria aproveitar para falar sobre a entrevista que houve ontem com esse próprio escritor israelense, com o Stand With Us. Eu acho que está no YouTube, se não me engano. Sim, pode... está na página do Stand With Us, para quem se interessar. É um papo muito interessante que fala justamente sobre como a mídia vem sendo influenciada para apresentar Israel sob uma ótica muito negativa, que na maior parte das vezes não tem nenhum tipo de justificativa, inclusive porque a própria mídia israelense é extremamente crítica do governo de Israel, então não precisa de um elemento externo para criticar o governo israelense. Isso é feito aqui pela própria mídia israelense nos jornais do dia a dia. O Henrique Silva pergunta quão forte é a percepção de ameaça do governo israelense em relação à minoria árabe no que tange a uma instabilidade do Estado judeu. Absolutamente nula, eu diria. Isso, como eu mencionei, foi um fator. Após a guerra de 1948, havia uma percepção de que essa população poderia apresentar demandas irredentistas, esperar uma nova rodada que levasse à destruição do Estado israelense, mas hoje nós temos cada vez mais uma integração dessa minoria na sociedade israelense, e isso é recíproco. A sociedade israelense vê muito bem a participação da minoria árabe na sociedade. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O meu corretor de seguros e o meu mecânico são ambos árabes, e eu não os trocaria por ninguém da comunidade judaica em Israel. Então, ao contrário de vê-los como uma eventual ameaça, eles são vistos como cidadãos que cada vez mais vêm se integrando na sociedade. Jorge Bronzeado, existe equilíbrio social e justiça social no que tange a distribuição de renda, emprego, habitações, salários entre a população árabe, cidadã e os israelenses naturais do Estado? É um processo que vem apresentando melhoras. Quanto mais essa população árabe se educa e se insere em posições mais bem remuneradas do mercado de trabalho, obviamente isso vai se refletir na sua condição social. Do ponto de vista dos direitos, os direitos são absolutamente os mesmos direitos de aposentadoria, licença maternidade. Agora, durante a crise do corona, todos os cidadãos israelenses receberam o equivalente a R$750 por filho até 4 filhos. Independentemente de onde eles moram, de onde eles vieram, qual o seu credo religioso. Todos os cidadãos que são independentes, profissionais autônomos, receberam ajuda do governo baseada nos mesmos critérios. Então, do ponto de vista legal, inclusive porque a Suprema Corte sempre vota com base na igualdade. Até pouco tempo havia, inclusive, um juiz árabe na Suprema Corte israelense.
todos os critérios legais são absolutamente comuns a toda a população. Inclusive, na entrevista de ontem com esse escritor israelense, ele falou que um presidente de Israel foi preso, né, Moshe Katsav, e o juiz israelense que colocou ele para a prisão, que estava presidindo a sessão, era um juiz árabe. Né? Quer dizer, só para ver ou seja, que não há obstáculos, né, para inclusive carreiras de juiz ou coisas do gênero para qualquer pessoa que seja cidadão do país e tenha competência para tal. Exatamente. Ok. Então, eu acho que é isso, né? Já respondeu todas as questões, foi uma excelente palestra para todo mundo. Eu repito novamente, quem não respondeu o questionário, né, de avaliação, por favor, responda. A gente vai mandar novamente também por e-mail esse questionário. Essa palestra, assim como essa palestra vai estar provavelmente disponível até hoje à noite, mais para o fim da noite, no YouTube, no site no grupo do Stand With Us Brasil. Então, quem não viu ou quem viu só proporcionalmente uma parte pequena pode ver toda a palestra. E quem não atendeu algum encontro também pode assistir alguma palestra que perdeu e escrever um resumo e ganhar o seu certificado. Então, novamente, eu agradeço o Stand With Us Brasil, a Nina, que trabalhou com a gente todo esse tempo, o André Lais, que ele é da direção do Stand With Us Brasil, e que fizemos com ele esse acordo de parceria com a UFABC, pela qual promovemos esse curso, e todos os professores que participaram também, tanto o André Lais, que foi de 2 palestras, a Sabrina Abreu, de uma palestra, e o professor Samuel Feldberger, agora com 2 palestras. Esperamos ter novos cursos num futuro breve, e esse formato online é um formato que permite muita gente se inscrever, inclusive não só da UFABC e não só da grande São Paulo, mas também de todo o Brasil, até de fora do Brasil, se for o caso. Então, estamos muito satisfeitos, né, com a mudança, né, desse curso de presencial para online, e pretendemos promover futuramente, em breve, mais outros cursos com outros temas interessantes também sobre o Oriente Médio, sobre Israel e temas afins. Então, muito obrigado, professor Samuel, muito obrigado, Stand With Us, e muito obrigado, UFABC, e principalmente a todos os que participaram nesse curso, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que levem isso adiante. Ok? O apoio técnico da Stand With Us Brasil informa que tem uma última pergunta de uma pessoa da plateia que não conseguiu usar o Q&A porque não teve uma dificuldade de usar o Q&A. O Marcos Amorim pergunta: qual deveria ter sido a atuação inglesa após a saída dos ingleses, ou como analisar isso? Como deveria ter sido a atuação inglesa depois da saída dos ingleses? Eles optaram por se retirar da Palestina. Eles não tinham condições de se manter na Palestina e impedir o conflito entre a população judaica e a população árabe. Eles estavam enfraquecidos depois do final da Segunda Guerra Mundial, eles já tinham mandado 100.000 soldados para a Palestina. Os soldados passaram a ser vítimas do conflito entre os árabes e os judeus, e a população na Inglaterra estava reivindicando a saída da Palestina. Eles não tinham muita opção. Ok, 18h30, cravado, e a gente termina com 1h30 aí dessa aula, agradecendo para todo mundo. Aqui já é 00:30 cravado. Ah, bom. Fuso horário, né? Então tá, muito obrigado novamente, professor Samuel, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, ok? Obrigado a vocês, cuidem-se aí. Obrigado.